Fala, galerinha, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um podcast. O nosso Dreamcast hoje está com uma edição muito mais do que especial. Além de ser mês de maio, celebramos aqui o Dia das Mães, né? Mas também, juntamente com essa celebração do Dia das Mães, também celebramos também um mês de maio laranja, né? E o que significa isso? Maio laranja significa a luta contra o abuso infantil. Yes. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante... eu não vou dizer polêmico, mas um tema bastante de dor, de superação, um tema que tem se abrangido nos dias de hoje, no século XXI. E eu estou aqui com a minha amiga convidada mais do que especial. Ela tem uma história incrível que ela vai estar compartilhando conosco. Seja muito bem-vinda, Adriana, ao nosso Dreamcast, esse podcast maravilhoso. Eu sei que hoje o assunto vai nos fazer chorar, porque é um assunto de muita superação. E quando eu soube que o mês de maio é o mês laranja que celebra... não que é uma celebração, mas é como se fosse combatendo ao abuso. A primeira pessoa que me veio na mente é você. A sua história é incrível. Quero primeiramente dizer, seja bem-vinda ao nosso podcast Sonhos e Propósitos. E eu sei que através da sua vida, você vai impactar muitas vidas que estão vivendo ou viveram processos difíceis como você. Então, seja bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada, Larissa, pelo convite, né? Eu me sinto honrada, né? Porque tem tantos nomes que já sentaram aqui nessa cadeira, né? E eu estar aqui hoje, para mim, é um privilégio. Um privilégio estar aqui, de contar um pouco da minha história que eu vivi, que Deus me fez superar. Então, assim, para mim, é um privilégio, eu quero agradecer. Eu que quero agradecer você. Primeira vez que eu ouvi a sua história... foi na sua casa. Sim. E, assim, a gente está vivendo em um tempo onde as pesquisas diz que o Brasil é o segundo país onde mais tem abuso sexual, né? O estupro na infância, o abuso sexual na infância. E a cada 130 pessoas por dia é abusada sexualmente, é violentada. A violência contra a mulher... ela, cada dia que passa, ela aumenta mais. E a gente sabe, sim, que nos últimos tempos, né, o amor se esfriaria, mas às vezes é difícil aceitar, porque a maioria dos abusos, dos estrupos, né, que acontece em casa. Sim. Né? Então, assim, fazendo algumas pesquisas, lendo... isso é muito triste, porque a gente sabe que Satanás quer marcar a vida de um ser humano na infância. Então, conta um pouquinho para nós de onde você conta um pouquinho para nós da sua história. Bom, eu sou de Goiânia, né? Eu sou de Goiânia, sou filha, minha mãe e meu pai, minha mãe, somos 5 irmãos, 2 meninas e 3 meninos. Sou casada, tenho 2 filhos e a minha história eu acho assim que a minha história não é muito diferente das outras histórias. Sempre fui criada, nascida num lar cristão, né? E minha mãe sempre levou a gente para a igreja, todos nós fomos criados na igreja. E quando eu tinha os meus 13 para 14 anos, eu estava indo para a igreja com a minha mãe. Nesse dia estava eu e minha mãe, a gente foi para a igreja, uma igreja que era próxima da nossa casa, né? A igreja que você congregava? Assembleia de Deus, sempre fui da Assembleia. Que é da Bleia! Sempre fui da Assembleia de Deus. E eu sempre gostava, nunca deixei de participar dos cultos, sempre gostava, estava muito envolvida. Eu sempre fui muito envolvida na igreja. Quando eu era adolescente, eu sempre estava lá e às vezes eu gostava, parece que eu queria morar na igreja, eu gostava muito. Não porque a minha casa era uma casa ruim, porque a minha convivência na minha casa era ruim, não, eu gostava, eu amava estar na igreja. Então, assim, e quando esse dia, eu mais minha mãe, a gente foi para a igreja. Você lembra o dia? Não lembro, eu lembro, eu lembro, eu acho que era
um final de semana. Eu acho assim, acho que era um final de semana. A gente foi para a igreja, era uma igreja próxima da nossa casa, e eu e minha mãe voltando da igreja, a gente foi abordada num assalto. A gente foi abordado num assalto por dois caras que estavam em uma moto, e eles diziam, é um assalto. E naquela hora eu e minha mãe, a gente se rendeu, né? Porque eles estavam armados, e aí ele pegou como a gente não tinha nada, não tinha celular, naquela época não tinha, a minha mãe, eles arrancaram a aliança do dedo da minha mãe e falou para minha mãe assim, nós vamos levar ela. Nós vamos levar ela. E aquilo ali, na verdade, eu fiquei não preocupada comigo, eu fiquei preocupada com a minha mãe, porque eu falei, meu Deus, a minha mãe agora ela vai enlouquecer, porque a gente sendo levado, eu sendo levada por esses caras, ela não sabe se eu vou voltar viva, não sabe, não tem como. Na sua mente, é tipo assim, nunca mais eu vou ver ela. Sim. Então, nunca mais eu vou ver ela. Então, naquele momento, eu fui levada por aqueles dois rapazes, e a gente foi levado até não muito longe da minha casa, até Então, próximo. eles não queriam somente uma aliança, eles Não. acabaram Quando te eles, sequestrando. Sim, quando eles viram que, eu não sei se a intenção deles já era essa mesmo, Eram dois rapazes. Dois rapazes. Não sei se a intenção deles era essa já, ou porque, por raiva, por a gente não ter nada para eles levar, eles me levaram com eles. E chegando perto ali da minha casa, né, a gente chegou num lugar mais deserto, né, e foi onde que eu fui abusada. Eu sofri o abuso não por os dois rapazes, porque na hora eles, como passou tipo uma viatura perto do local, acho que é uma polícia aleatória, não sei, ele sumiu e eu fiquei só eu e esse outra... Você nunca tinha visto esse rapaz antes? Nunca vi. Então é porque assim, eu não era assim, eu não era de andar tarde. E você tinha para 13, 14 anos? Eu tinha 13, 14 anos. Uau. Eu tinha 13 para 14 O começo da anos. adolescência. No começo da adolescência. Eu estava namorando, eu já estava começando a namorar, eu estava assim, não estava namorando um namoro firme, eu estava conversando e começando a se relacionar, né? Então, assim, eu era uma menina assim, muito imatura, não sabia nada da vida. Eu era uma criança, porque de 13 para 14 anos era uma criança. E quando eu sofri... Ele te jogou no chão? Sim, a gente foi muito difícil, sabe? Assim, porque quando a gente que chegou nesse local, era um local mais deserto, que eu tive que passar por baixo de umas ferpas, de umas arames de ferpa. Nisso, minhas costas foi... E ele te puxava pela mão? Rasgada, não. Eu sobre a arma o tempo todo. Ele estava com a arma apontada na sua cabeça? Sempre aquela arma em mim o tempo todo. Eu não tinha nada, não tinha como você correr e fugir? Nunca, não tinha. Era sempre aquela arma na minha cabeça o tempo todo. Então, você fica refém quando você está na frente de uma arma, é melhor o que você fazer o quê? A verdade é que você tem que obedecer. Para você tentar o quê? Resguardar a sua vida. E naquele momento você pensava em quê? Por mais que você eu olhava para o céu e pensava, Deus, agora eu vou estar aí. Eu sempre pensei isso quando eu estava lá. Ao momento nenhum eu pensei, eu vou sair dessa. Não, eu pensava, eu não tinha convicção nenhuma que eu ia sair daquilo. Para mim, aquilo ali foi a minha hora chegou, foi naquele momento ali. Eu falei, não vai deixar eu sair viva daqui. Então, o tempo todo que eu olhava para aquele céu, todo lá, falava, Deus, eu agora eu vou sair. E você chorava ali? Muito, eu estava desesperada. Eu estava preocupada com a minha mãe, preocupada com aquela situação, porque quando você é uma criança, por isso que tem a gente tem que ter todo esse cuidado, porque a criança e o adolescente, eles não têm muito a percepção das coisas. Sim. Entendeu? Hoje, se fosse hoje, eu acho que a gravidade na minha vida seria pior. Sim. Porque hoje eu tenho a percepção, entendeu? A dor, eu acho que hoje seria maior. Então, tipo assim, aquela hora eu não me preocupava tanto comigo, eu preocupava com a minha mãe. Sim. No desespero que ela estava tendo, entendeu? Porque
Minha mãe sempre cuidou bem de nós, sempre levava a gente para a igreja, então ela muito leoa, aquela coisa, então eu preocupei muito com ela. Imagino que ela deve ter ficado desesperada. Ela ficou desesperada, mas Deus assim, foi tão maravilhoso, que Ele iluminou a mente da minha mãe. Quando a gente foi abordada nesse dia, a gente foi abordada perto de um batalhão de polícia. Então, tipo assim, ela já foi muito rápida. Qual setor que era? Lá no Jardim Europa. Jardim Europa. Jardim Europa. Então, ela foi muito rápida. Ela já desceu lá, já comunicou com as polícias. Nisso, as polícias já colocaram ela dentro da viatura e já perguntou para ela qual sentido que eles foram. Minha mãe já falou qual sentido que eles tinham me levado. Então, assim, eu falo que foi uma cena de filme que eu vivi. Uhum. Foi uma cena de filme. Porque na hora ali que ele terminou o abuso, ele falou que eu só vou deixar você perto da sua casa. Eu sabia que era mentira. Então ele tirou sua roupa? Sim. Normal, um abuso sexual. Normal. Uau. Então foi um estupro? Sim. Ele te agrediu? Não. Não me agrediu. Te bateu? Não. Eu não sofri agressão nenhuma. Não sofri. O que mais que aconteceu naquele dia? Aí tá. Aí, então, e quando foi que a gente saiu, que ele falou assim pra mim assim, que eu vou deixar você tão próximo à sua casa, eu vou deixar você próximo à sua casa. E eu falei assim, não, ok, mas na minha mente eu sabia que isso não ia existir, que ele não ia fazer isso comigo. Então, naquela hora, ele correndo lá, a gente correndo naquele matagal lá, e eu sempre na frente dele, na frente dele. Ele segurando essa moto, e ele vai na frente. A gente conseguiu sair do outro lado, que a gente estava numa rua. Uhum. A gente atravessou o matagal e a gente chegou lá na rua que ele dava acesso à BR, que aqui é a Highway. Então, quando ele falou assim, senta na moto, e vamos, que eu vou deixar você perto da sua casa. Quando a gente chegou, assim, que a gente estava saindo da rua, que a gente entra na BR, o carro da polícia que a minha mãe estava, eles conseguiram me avistar. Uau. Eles me viram e ele falou assim... Você estava andando? Eu estava já, a gente já estava em cima da moto. Ah, eles conseguiram te avistar. Eles já me viram em cima da moto. Quando eu entrei na BR lá, a polícia conseguiu me ver, né? E aí minha mãe falou assim, é ela, minha filha. E aí eles pegaram e falaram assim, ele falou assim, pula da moto. Uhum. A moto em movimento. Uau. E eu falei, como que eu vou pular dessa moto, meu Deus? Ele falou, pula da moto. E eu tive que pular da moto. Uau, você se machucou? Não, por Deus, eu não me machuquei. Glória a Deus. Não machuquei. Eu pulei daquela moto. Quando eu pulei daquela moto, eu pensei aí, eu falei assim, se eu não morri lá naquela hora, eu vou morrer aqui, porque como que eu vou pular dessa moto em movimento? Sim. E eu tive que pular dessa moto em movimento. E quando eu pulei dessa moto em movimento, já vinha outra viatura, e aí tentando atirar nele, eu lembro que com uma bala bateu na minha orelha, assim. Uma bala bateu? Eu escutei quando fez assim, pegou Uau. de raspão na minha orelha. Uau. A polícia estava... Livramento. A polícia estava tentando parar ele de qualquer forma. Então quando eu lá naquela rua sozinha, já com muito medo, eu estava com muito medo ali sozinha, já veio outra viatura de apoio falando para mim, eu sou policial, pode entrar aqui, agora você está segura, você está guardada, eu vou te levar até a sua mãe que está na outra viatura. Então, assim, eu fui e quando Você prestou queixa? A gente prestamos queixa. Eu reencontrei minha mãe na outra viatura, quando eu reencontrei minha mãe, foi assim, meu Deus, foi algo assim, sabe? Não dá para explicar o sentimento que foi quando eu reencontrei ela. Porque ela estava tão desesperada. Eu imagino. Tão desesperada. E a dor que hoje você é mãe. Sim. Quando ela me viu, acho que foi um troféu que ela pegou na mão dela. Sim. Então, e eu falei, mãe, ela falou assim, Adriana, você tá bem? Eu falei, tô bem, mãe, eu tô bem. A senhora tá bem? Ela, tô bem. Eu tô bem. Eu falei assim, então, aí a gente saiu daquele lugar ali e eles conseguiram ir atrás dele. Ele capotou a moto, ele machucou muito também e levaram ele para a delegacia e tudo. Mas eu não cheguei a ver ele porque eu fiquei prestando depoimento em outra delegacia, mas minha mãe prestei depoimento, aí
a gente chegou em casa, quando eu vi meus irmãos, nossa, todos assim, chorando, sabe? Porque eu voltei, aquela coisa assim. Mas para eles foram só um sequestro. E quando você teve que contar para eles? Não, a gente contou, na verdade, quando minha mãe não falou assim, sabe? Meus irmãos também eram muito pequenos, né? Sim. Muito pequena, a gente era tudo assim, a gente Você era é em mais casa. velha? É tipo, não, eu sou a terceira. Então a gente assim é quase Vocês são quantos escadinha, irmãos? nós somos 5. Então a gente é mais que escadinha, então quase as mesmas, a gente tem quase a mesma idade Porque assim. naquela época não tinha televisão. Não, e aquela época assim, não era assim, você não, os pais, Larissa, naquela época, eles não era assim, era meio tabu falar. Eu sei. Por isso que eu quero saber como que foi para você contar para sua mãe o que é que aconteceu. Eu falei assim, mãe, minha mãe falou assim, Adriana, você tá bem? Eu falei assim, tô. Eles fizeram, eles te estruparam? Eu falei, sim, mãe. Aí ela falou assim, aí ela me abraçou, eu lembro que ela me abraçou, chorou muito comigo, porque ela sabia que tinha acontecido isso, porque a gente ficou assim, mais ou menos umas 3 horas, mais ou menos, uma longe da outra, entendeu? Sim. Então ela sabia que isso tinha acontecido. Então, assim, ela me abraçou naquele momento, sabe? Como eu falei para você, naquela hora você não tem, assim, tanta, Larissa, tanta percepção. Você não tem a percepção da gravidade da coisa. Sim. Você não tem, né? Então, assim, eu cheguei em casa e aí a gente, naquela época, igual que eu falei pra você, que era muito tabu, os pais não contavam, assim, pros filhos os detalhes. Até porque, naquela época, os pais não conversavam abertamente isso com os filhos. Olha, sobre sexualidade, essas coisas. Não falava isso, não fala. Então, tipo, eu não me lembro se minha mãe chegou a contar assim, olha, aconteceu isso com a Adriana, não sei o quê. Eu não lembro. Hoje seus irmãos sabem. Sabem sim, porque naquela época saiu até no jornal da cidade, tudo, né? Então, tipo, como eu era de menor, não saiu o meu nome todo, mas saiu as iniciais do meu nome com as abreviações do meu nome, saiu da pessoa, entendeu? Então, tipo... E numa dessas vezes que eu fui prestar depoimento, cheguei um dia lá no batalhão e eu fui prestar depoimento, porque eu sempre tinha que prestar depoimento, né? Eu sempre estava prestando depoimento. E nesse dia, eu lembro que eu cheguei lá para prestar depoimento e eu vi a esposa dele. A esposa do rapaz. A esposa do rapaz. Uau. E ele tinha mais ou menos 7 filhos. Uau. 7 filhos que ele tinha. Tudo pequenininho. Uau. Na minha mente, na verdade, eu pensava em vingar daquele rapaz. Sim. Nos primeiros dias, não. Nos primeiros dias, eu não tive a proporção daquilo que foi, não. E tanto é que no dia que eu cheguei da delegacia que eu prestei depoimento, eu tomei um banho e fui para a casa do meu namorado. Ver ele, conversar com ele, entendeu? Eu precisava estar perto dele, entendeu? Então, eu não tinha tanta essa percepção. Nos passar dos dias, dos meses que eu fui tendo que prestar depoimento, que eu fui colocando aquilo, foi ficando claro na minha mente, aquelas coisas, eu pensei assim, gente, eu vou me vingar dessa pessoa. Eu vou me vingar dessa pessoa. E, na época, o tio do meu namorado, ele vendia fotografias. Ele vendia fotografias. Não sei se você sabe, quando você vai vender tipo um book de fotos, lá no Brasil tem muito isso, de você ir na casa, assim, bater porta a porta e se oferecer um book. Eu falei assim, eu vou ser a forma que eu vou chegar na casa dele. Porque quando saiu no jornal, eu tinha o endereço dele. Eu sabia onde ele morava. Então, eu falei, eu vou fazer isso, eu vou fingir que eu vou vender um produto e eu me vingo dele. Uhum. Então, e isso estava claro na minha mente. Sim. Né? Eu falei, eu sou de menor, não vou presa. Que sentimento de ódio? De ódio. Ódio. Você tem um sentimento de ódio. Então, eu falei assim, eu sou de menor, não vou ter... Se eu tiver que ir, eu vou para algum albergue, alguma coisa assim, não vou ficar presa, porque eu sou de menor. Você se questionava assim, por que aconteceu comigo? Nunca falei para Deus. Nunca? Nunca. Uau. Nunca perguntei para Deus o porquê que tinha acontecido aquilo comigo, ou porquê que ele tinha deixado isso acontecer comigo. Uhum. Nunca perguntei isso para Deus, nunca questionei isso para ele. Então, até
igual eu estava falando, que estava claro isso na minha mente, o sentimento de vingança, de vingar, e eu falei assim, vou preparar tudo. Mas o dia que eu vi aquela mulher com aquelas crianças, eu falei, eu não posso fazer isso, eu não tenho esse direito de fazer isso. Uau. De ver dessas crianças ficar sem os pais, por mais que o pai deles seja o que foi, o que é, eu não tenho esse direito. E daquele dia ali, quando eu vi aquelas crianças, esse sentimento saiu completamente da minha mente. E a lei, naquela época, ela foi efetuada na vida daquele homem? Não foi. É muito difícil. É um crime, né? É um crime. E é muito além de assalto. Assalto. E olha pra você ver. E é muito difícil você falar, porque, tipo, sobre a justiça, né? Você falar sobre a justiça, porque você luta por justiça, você pede justiça, e muitas das vezes a justiça não é feita. Então, assim, na época, quando teve isso, a gente teve os depoimentos, que chegou no dia do julgamento, ele não compareceu, entendeu? Sim. E só compareceu o advogado dele. Então, tipo, ficou assim uma coisa que sabe, nunca ele aparecia, nunca o advogado sempre estava lá para falar o que ele não podia. É engraçado, né? Começou num assalto, terminou num estupro. Sim. Mas ele tinha dinheiro para poder pagar o advogado. Sim. Essa é a mentalidade do criminoso. Sim. Do Brasil, né? Sim, então você não precisa aparecer lá. O advogado aparece e você ainda é a culpada. Sim. Você não é a vítima, você é a culpada. Você teve esse sentimento de culpa, de vergonha? Como foi que ao passar do tempo, porque a cidade, né, o setor sabia que tinha sido você? Uhum. Como é que foi para você ir para a escola? Não. Na escola, eu fiquei vários meses sem ir para a escola. Porque no começo eu não tinha medo, eu não tive medo de sair na rua, eu não tive medo, até porque as pessoas do nosso bairro lá eram umas pessoas assim, muito unidas, muito próximas, entendeu? Muito acolhedora, então eu não tive aquele olhar de julgamento, eu não tive esse olhar de julgamento das pessoas falar, mas também o que estava fazendo na rua até hora dessa? Mas estava usando alguma roupa, alguma coisa ela fez para chamar a atenção, porque Sim. isso hoje, justifica hoje Sim. isso, né? Isso aí é justificado por isso, né? As pessoas querem justificar o abuso, querem justificar a violência, não, porque às vezes as mulheres elas fez algo para que aquilo acontecesse. Sim. Então, naquela época, eu não tive esse julgamento, não tive, de maneira alguma. As pessoas próximas da minha casa, do meu setor, eles muito me acolheu, foram lá, até no dia eles foram lá, me deram apoio, falando, não, fique em paz, você vai ficar bem, vai dar tudo certo. Então, tipo assim, eu tive um acolhimento. Então, na escola, eu fiquei depois sem ir para a escola, não por vergonha, eu fiquei sem ir na escola porque eu fui depois tomada pelo medo. Fui tomada pelo medo de achar que em todos os lugares aquela pessoa vai estar. Você teve alguma crise assim, às vezes em casa, de choro compulsivo, Não. de ansiedade? Ou após esse fato ter acontecido na sua vida, ao longo do seu crescimento, hoje você é mãe de 2 filhos, quais são as sequelas que ficaram assim? Porque hoje em dia a gente está vivendo uma geração muito difícil. Muito difícil. Entendeu? Por mais que a gente tenta proteger os nossos filhos, né? Às vezes você leva os seus filhos para a escola. A minha sobrinha, ela teve uma tentativa de abuso dentro da igreja. Entendeu? Então, assim, Sim. Hoje em dia, os lugares mais seguros que você acha tem sido os lugares mais propícios para um abusador Sim. vir e praticar o Sim. mal. Então, assim, hoje, por mais que nós somos pais presentes e tudo, mas existe a escola, existem ambientes que, às vezes, por exemplo, eu vi uma história de uma pastora que ela estava fazendo a despedida dela, se despedindo para mudar de estado, e aí abusaram o filho dela. Entendeu? As pessoas estavam ali, trancaram ele no quarto, começaram a fazer algumas coisas. Então, assim... Tá difícil hoje. Hoje não tá fácil. Difícil. Hoje tá difícil porque, por mais que a gente quer ser pais presentes, queremos proteger os nossos filhos, guardar os nossos filhos, mas a gente não sabe aonde está o mal. Só Deus sabe. E eu acho que... eu creio
é difícil para você, mas imagine para sua mãe. Hoje Sim. o sentimento de mãe, você é mãe, Eu sou. você é mãe do César, você é a mãe da Maria Sofia. Imagine passando. Eu creio que naquele momento a sua mãe desejou assim, por que não foi comigo? Sim, com certeza. E aí hoje, no mundo que a gente está vivendo hoje, na geração que a gente está vivendo hoje, onde tem o bullying, tem a rede social, aí a gente está lidando muito com a rejeição. Por que desse propósito maligno de Satanás de tocar a criança na infância? Porque tocando a criança na infância vem paralisando, é como se vem desconstruindo, verdade, destruindo todo o propósito que ela tem com Deus. É verdade. Porque a primeira coisa que você acredita, não, Deus não me ama. Deus não existe. Por quê? Deus, se aconteceu mal comigo, Deus me abandonou. Às vezes acontece, várias pessoas que já sofreram com abuso, acontece sentimento de abandono. Sentimento de abandono. A rejeição. Por que o Senhor não estava ali? Então, eu imagino assim que ao longo da sua adolescência, porque você também foi uma jovem que casou cedo. Casei cedo, casei com 16 anos. Com 16 anos. Então, 3 anos depois, você casou. Casei. E aí, quais foram as sequelas que você levou para o teu casamento? Porque eu me imagino assim, a pessoa quando ela tem uma tentativa de abuso e um estupro, uma coisa é o abusador passar a mão, outra coisa é consumar, né? terminar o ato. Imagine a pessoa entrando para dentro do quarto com o seu esposo. Vem aquele sentimento. Sim. Eu não sei se com você foi assim, mas aquele sentimento, sabe? Tipo, não sei, de rejeição, aquele sentimento de medo, aquele sentimento, tipo assim, não vinha assim na sua mente, por exemplo, assim, toda vez que você fosse dormir, aparecia o rosto do rapaz? Larissa, todas as, assim, eu não tive, assim, foi tão assim, eu falo assim, que eu fui, assim, uma pessoa que foi privilegiada por Deus. Glória a Deus. Sim, privilegiada mesmo, porque eu não tive, assim, Deus não deixou eu guardar a afeição daquele rapaz na minha mente. Que bênção. Não deixou. Assim, eu lembrava, mas não era uma coisa que estava, tipo, inconstante na minha mente, aquela coisa, aquele acontecimento, não estava assim na minha mente constantemente isso. Às vezes eu parava, eu sabia que isso ia acontecer alguma coisa, que isso aconteceu na minha vida, porque eu não sofri nenhuma amnésia, nem nada. Sim. Né? Mas, assim, não era assim. Agora, sobre o relacionamento, você leva, assim, você não se doa por inteiro. Sim. Você entra no relacionamento, sim, mas você não se doa porque você tem medo. Você já teve uma decepção na pessoa masculina. Sim. Então você fica meio que o pé atrás. Você Sim. não se doa. E esse não se doar, muitas das vezes, atrapalha muito o seu casamento. Sim. Atrapalha em todas as áreas. Na área sexual, em todas as áreas, entendeu? Porque você não está dando o melhor de si. Você não está dando. Você pode até querer dar o melhor de si naquele relacionamento e tudo mais. O medo, os traumas, não te deixa. Sim. Não te deixa. Então, você, contando toda a sua história aí, eu creio que a diferença aconteceu na tua vida, porque você estava num ambiente muito mais elevado do que a sua imaginação. Você estava em Deus. Eu acho. Foi o poder da oração, foi o poder da fé. Eu lembro que muitas das vezes eu estava na igreja, assim, nas escolas dominical, muitas vezes eu estava lá, ou às vezes eu estava cantando num culto de domingo, assim, na parte da manhã, porque várias vezes, quando você vai prestar um depoimento, você tem que falar todas as suas trajetórias, suas rotinas, você tem que se especificar tudo lá, você tem que falar onde você vai, que dia que você está, em qual lugar que você costuma sempre estar, entendeu? Então, eles tinham eles sabiam os horários que eu estava na igreja, eles sabiam onde podia me encontrar, se não me encontrasse num endereço, eles sabiam que podia me encontrar em outro. Então, muitas das vezes eu estava lá cantando na igreja, e eu vendo o policial falando com o porteiro da igreja. Olha, eu preciso falar, a Adriana tá aí. E eu lá. Aí ele estava na igreja. E eles lá me esperando na porta para mim poder ir prestar um outro depoimento. Isso aconteceu. Sim. Já. Aí, assim, então, eu acho que a minha
a minha permanência na igreja, sabe? Em Deus. E de estar ali, de estar, sabe, conectada com Deus. Isso foi o meu... Eu falo que, olha, eu falo assim que na época, porque naquela época, Larissa, também, as pessoas não procuravam ajuda psicológica. Sim. Porque era muito tabu também, porque quem procurava um psicólogo era a pessoa que tinha doença mental. Você era uma pessoa que tinha problema mental. Se você... Na verdade, psicólogo era para doido, que as pessoas achavam isso, né? Endemoniado. E crente não tinha esse negócio. Crente não tinha que ir para esse trem. Não, sim. Era na oração, era o demônio. Você não teve que tomar remédio. Graças a Deus, eu falo para você que Deus foi o meu psicólogo. Glória a Deus. Ele foi o meu psicólogo, porque eu também não tinha muito o que falar com minha mãe sobre essas questões, assim, tudo assim, bem abertamente, porque era muito tabu naquela época. Tanto vergonha para mim, como vergonha para eles. Porque, assim, a gente não falava, não tinha essa coisa de falar, né? Os pais antigamente não falavam isso, porque quase há 30 anos atrás, quase 30 e poucos anos atrás, não tinha isso. Então, assim, todas as minhas... uma coisa que eu costumava fazer muito, Larissa, muito, eu pegava um caderno, eu escrevia tudo assim, que eu estava sentindo, como se eu estivesse falando para Deus mesmo. Quando eu estivesse conversando com você, eu falava assim, hoje foi assim, assim, hoje Deus, eu estou assim, assim, assado, sou assim, não sei o quê. Eu escrevia aquilo lá, chorava e tudo. Aí eu colocava fogo naquele... O Senhor era teu psicólogo. Eu colocava fogo naquele... Foi como assim, tipo assim, eu falei para alguém. Eu falava com Deus e escrevia no meu caderno. Eu estava conversando, no meu caderno era uma pessoa para mim, que eu conversava com ela. Colocava ali e conversava com ela. E então, assim, eu falo assim que Deus foi assim, muito maravilhoso comigo. Muito maravilhoso comigo. E outra coisa que eu falo, que assim, que... Eu carreguei esse sentimento de raiva, de frustração, de ódio por muitos anos. É mesmo? Por muitos anos você carrega. Porque às vezes a gente não quer perdoar, Larissa. Sim. Porque o perdão não é fácil. Sim. Nunca perdoar é fácil. Ainda mais uma pessoa que te marcou lá quando você era criança, adolescência. Somente um agressor sexual Sim. violento. Você pensa assim, você fala, perdoar umas coisinhas, umas ofensas aqui já não é fácil. Sim. Né? Quando alguém te ofende, alguma coisa assim, imagina você perdoar uma coisa que te aconteceu e te marcou lá na sua adolescência, né? Então, tipo assim, e foi muitos anos. Eu confesso para você que eu fui perdoar essa pessoa aqui nos Estados Unidos. Sim. Eu fui perdoar ela aqui. Então tem pouco tempo. Pouco tempo. Porque eu decidi perdoar ele. Eu decidi perdoar. Uau. Porque enquanto eu pensava assim, não vai surgir. Porque eu pensava, Larissa, que o perdão ele era um sentimento. Eu pensava assim, não, um dia eu vou ter um sentimento, vai nascer esse sentimento e eu vou perdoar essa pessoa e pronto. Mas eu estou esperando. Eu esperando, todos esses anos, esperando esse sentimento nascer. Não, esse sentimento vai nascer dentro de mim. E não é. Porque o perdão, ele é uma decisão. E quando eu decido perdoar, aí que nasce o perdão. Sim. Entendeu? Aí, quando eu decidi perdoar essa pessoa, foi quando realmente eu fui curada. Uau. Quando eu decidi perdoar. Aí eu senti que realmente eu estava curada. Eu até esses dias falei com uma pessoa, falei assim, hoje, se eu visse essa pessoa na minha frente, eu queria sim, muito, um dia, poder ver essa pessoa. Se eu pudesse ver ela. Eu falaria, sabe, verbalmente, eu te perdoo. Eu te perdoo. Não da boca para fora, mas com todo o sentimento no meu coração. Sem uma mágoa, sem nada, nada, nada. Existe a psicologia, sim, terapeutas, coach, pastores, mas naquele momento Deus foi o teu pastor, o foi teu tudo. pai. Não, ele Deus foi tudo. aquele que derramou o bálsamo, porque assim, ao longo da vida a gente vai caminhando e vai conhecendo várias histórias, e é como você diz, existem fatos que são alarmantes, de uma proporção assim tremenda, que como é o seu caso, mas você conseguiu pela graça de Deus perdoar. Sim. E às vezes a gente não quer perdoar a pessoa porque deve $10, não, R$10, R$5, ou às vezes a gente não quer perdoar os pais porque estiveram ausentes por conta que precisaram trazer um mantimento dentro de casa. Sim. Então a gente está vivendo numa geração
que você tá um pouco mais à frente do que na minha geração. Sim. Não que você seja e eu tão nova, mas uma geração que talvez não dá valor nas coisas mais significantes. Sim. Né? Então, assim, é muito lindo ver, por mais que você passou, e eu achei muito interessante, eu falei assim, Deus, eu queria convidar uma pessoa especial nesse mês de maio. A gente teve aqui o podcast com as mães, foram histórias incríveis de superação, história incrível com a minha sogra, contando sobre a perseverança que ela perseverou 9 anos para que o esposo dela tivesse um encontro com Jesus. A gente teve aqui uma história maravilhosa com a dona Fátima falando sobre a adoção, que não é porque ela não deu à luz, mas que Deus já tinha dado a luz para ela no coração dela, né? Ela explicando assim o amor dela pela filha dela. A minha mãe também, minha mãe engravidou com 16 anos de idade, ela contando a história dela de perseverança, que mesmo sendo mãe solteira, isso não impediu de que ela sonhasse, né? De que ela acreditasse que Deus existe. E aí eu pensei assim, Senhor, mas tá faltando alguém. Quem será essa pessoa? E aí, na minha mente, eu falei assim, não, precisa ser a Adriana. Porque, além dela ser filha de Deus, ela é esposa, ela é mãe, e ela passou por um processo muito difícil. Muito difícil. Mas um processo tão difícil que eu sei que muitas pessoas que estão assistindo agora entenderá que por trás desse processo existe um propósito. Existe. E eu sei que através da sua vida, você assistindo o Dreamcast, que é Sonhos e Propósitos, você vai se conectar com a história dela, porque é uma história de dor, é uma história de lágrimas, é uma história de superação, mas do outro lado, ela vai te ensinar como liberar o perdão. Se Deus fez na sua vida, Deus também pode fazer na sua que está assistindo, que passou por agressões físicas, agressões verbal, que talvez passou por um abuso sexual, abuso de palavras, porque hoje não é só o ato, né, assim, sexual. Tem mulheres que sofrem abuso sexual dentro do casamento. Dentro do casamento e também verbal também, a fala. Eu até acho que muitas das vezes a fala, sabe, a agressão verbal, ela é muito mais difícil de ser curada do que palavras que são direcionadas ao seu coração. É muito difícil. E assim, uma coisa que eu acho assim que a gente não pode parar e você não deve deixar nunca de falar. Sim. Fala, não deixa, não fica calada. Porque a gente aguarda, às vezes você está sofrendo um abuso, você está sofrendo um abuso, você está sendo abusada também verbalmente, de qualquer forma. Eu quero encorajar as mulheres. Sim. Que você fala, pede ajuda, não fica calada. Sim. Não fica calada, a gente tem que falar. Porque quando você fala, você pede ajuda, já é um começo de você se libertar disso, Larissa. Desse trauma, dessa dor. Porque muitas vezes a gente tem vergonha. Eu acho que a maioria das pessoas que sofrem isso, elas se calam por vergonha. Sim, ou por medo. Vergonha porque e medo. Eu acredito que na sua época, na minha época também, assim, eu era, por mais que a minha mãe foi mãe solteira, né? E ela deu o melhor para me cuidar, para cuidar de mim. E esses dias, um tempo atrás, uma pessoa me perguntou se eu deixaria os meus filhos, tipo assim, a forma que eu fui criada. Eu fui criada bastante, assim, independente, né? Com 11 anos de idade, da idade da minha filha, Gabriela, eu pegava um transporte, né? Um ônibus, e aí eu ia para a escola, e aí a pessoa me perguntou, mas isso te fez crescer. Me fez crescer, mas também me deixou muitas marcas. Sim. Por quê? Porque eu lembro que quando eu era criança, eu pegava 2 ônibus para ir para a escola, e muitas vezes eu fui tocada dentro do ônibus. Aí. O ônibus é lotado, sim ou não? Sim. Aí, o que acontece? Você é uma criança sozinha. Sozinha. Não sabe se defender.
uma criança indefesa. E eu não sei o que acontece, que quando o predador vem, você se torna uma presa. Uma presa. Porque você não consegue se mexer. Não. E eu lembro que por algumas vezes isso aconteceu comigo dentro do ônibus, e eu falava assim, Deus, mas por que... Eu já falava, por que isso acontecia comigo? Né? A minha mãe tinha que trabalhar, eu via o meu pai só aos finais de semana, e eu era uma criança de 11 anos de idade que tinha que pegar o ônibus sozinha para ir para a escola. E muitas vezes eu não tive força suficiente para me defender. Sim. Então, assim... Uma criança. Uma criança. Uma criança. Então, poderia ter acontecido coisas maiores, poderia. Sim. Mas o que isso causa em mim? Aí a gente vem aquele cuidado. Eu não vou deixar acontecer comigo. Eu não vou deixar acontecer com as minhas filhas. Então, eu sempre ensino, né, para as minhas filhas. A gente recebe algumas pessoas em casa, tudo. Não senta em colo de homem. Sim. Né? Nossa, então, assim... Muito cuidado. Quando você vai tomar banho, fecha a porta. Por quê? Sim. Você foi marcada, por mais que eu não fui marcada como você, mas pra mim era muito traumático. Dentro do ônibus, o ônibus lotado. E tem muito dentro dos ônibus. Sim. Eu já vi... E esses abusadores, eles escolhem esses dentro lugares, do ônibus, né? Eu já lugares... vi casos, assim, horríveis, que a pessoa até ejacula dentro do ônibus. E assim, aí vê uma criança sozinha, não tem um adulto, e eu também não sei se porque naquela época os pais... Eu não sei porque, assim, achavam que a criança tinha maturidade suficiente, mas, assim, para poder se virar. Mas eu acho que 11 anos de idade, a criança é totalmente indefesa. Indefesa, e é verdade. Principalmente a menina. E você pode ver, hoje também com os meninos, a gente vê também questão de abuso, né? Com os meninos, mas com a menina parece que a menina é mais vulnerável. Sim. É igual você falou, quando você teve o ato, você frisou o seu cérebro. Frisou, porque o medo te paralisou. Paralisa. E aí você só foi sentir... Depois, quando você saiu todo daquela situação. Sim. Mas isso gerou traumas, insônia, descontrole emocional. Sim. Porque, por exemplo, tem coisas que às vezes eu penso assim... eu chorava... Por que eu choro compulsivamente? Assim, às vezes me dava crise que eu começava a chorar. Porque a criança, ela quer se sentir amada, protegida e acolhida. Isso, verdade. Entendeu? Isso. Quando ela não sente, ela é o quê? Uma presa fácil. Verdade. Eu, por exemplo, eu deixo os meus filhos viverem a vida, mas o tempo todo eu estou o quê? Protegendo, dando destino, guardando e ensinando. Então, os meus filhos com 11 anos de idade, com 9 anos de idade, eu já tive que abordar alguns assuntos. Porque nesse tempo que você está hoje, eu falo o quê? Meu filho, qualquer coisa que aconteça com você, você tem que falar pra mim. Sim, eu sempre falo isso também. Aí, o que acontece? Na minha época, eu sempre tive medo de falar, porque nunca ninguém me perguntou. Nunca. Minha filha, quando você vai... para a escola de ônibus, por acaso acontece alguma coisa, não é minha obrigação. Você tem que pegar o ônibus e ir para a escola. E aí, quando você falasse alguma coisa, se você chegasse a falar, dava um sentimento de que você estava mentindo. Então, eu acho que pior de tudo isso aí era a culpa que você trazia para si mesmo. Sim. E é por isso que hoje muitas mulheres, muitos homens guardam para si aquilo que tinha que ser liberado. Por quê? Por medo e por culpa. Sim. E muitas vezes por ser caluniado por mentira. Por mentiroso. Porque muitas vezes você vai chegar e contar, não, isso é mentira. Igual eu já tenho relatos de pessoas próximas que passaram por abuso sexual de parentes, mas que se contasse para o pai ou para a mãe, não acreditava, porque era o quê? Uma pessoa da família. Da família. E é tão triste isso, porque assim, todas as vezes que acontece com os meus filhos, um exemplo, alguma coisa, antes de qualquer coisa, eu quero ouvir de você primeiro. Eu nunca tive isso. Eu sempre fui aquela que ganhei a culpa. A vizinhança falou que eu fiz, então, eu fiz. Então, a minha palavra não matter, tipo assim, não tinha importância. Aí eu cresci com aquela... Eu cresci na minha infância, tipo assim, eu falando, não falando,
não vai dar em nada. Então eu guardo pra mim. Então, pra você que tá assistindo, aí você que é mãe, você que é pai, a importância de ouvir os teus Tem filhos. que ouvir. A importância de perguntar para os seus filhos como é o dia deles. A importância de conhecer o coração dos teus filhos. E antes de você chegar com a acusação para os teus filhos, aprenda a ouvir primeiro. Ouvir. Né? Larissa, eu falo assim para você que esse assunto, é muito difícil uma criança inventar um assunto desse. Ela não vai inventar se ela chegar. Se ela falar uma coisa dessa para você, ela não está inventando isso. Você já imaginou o tanto que pode ser dolorido para ela? Sim. E aí ela vai inventar uma história dessa. Sim. E você também, os pais, eles têm que prestar atenção nos sinais. Os filhos dão sinais, né? E muitas vezes a gente fica... A gente coloca como sinal rebeldia. Sim. Rebelde. Não, gente, presta atenção nos sinais, porque os sinais falam muito. Às vezes ela não fala com a boca, mas o corpo fala, sabe? Então a gente tem que ficar... Eu sempre, assim, quando eu tive o Cezinha, eu fiquei assim... O ruim também disso, os traumas que isso causa, é um cuidado em excesso. Sim. Eu estava tendo um cuidado com excesso com ele, que eu estava vendo que estava prejudicando ele. Uau. Eu estava tendo excesso, eu tinha que verificar o corpo dele se estava tudo ok. E ele não tinha essa consciência. Por que a minha mãe está olhando meu corpo? E quando? Qual a idade que você contou para ele? Quando eu contei isso, o Cezinho já era adolescente. Porque eu fiquei preocupado dele se revoltar com essa história. Sim. Entendeu? Eu falei assim, eu vou deixar para contar isso quando ele tiver maturidade, para entender isso. Entendeu? Ele vai ter maturidade, eu vou chegar nele e vou falar o que aconteceu. Porque eu sempre... Desde quando ele nasceu, ele foi ficando um menino de 2, 3 anos, eu fui tendo já o cuidado com ele. E aí sempre perguntava, todos os dias, se o Cezinha chegasse em casa, eu perguntava, como é que você tá? Alguém tocou em você? Alguém fez isso com você? Não sei o quê. Então eu tava vendo que eu tava prejudicando a vida do meu filho. Porque eu tava com tanto medo de isso acontecer com ele, eu tava tanto medo disso acontecer com ele, que eu tava tendo um cuidado em excesso. Sim. Tem que ter o cuidado. Você tem que ter o cuidado, sim. Como eu tenho cuidado com a Maria Sofia. Não deixo ela assim, em casa dos outros, não deixo ela sentar no colo de ninguém, não deixo nada. Porque muitas vezes a gente pensa que as coisas acontecem com as pessoas lá fora, né? Porque tá longe. Quando tá longe, pode acontecer. De um assalto, de uma coisa acontecer, sim. Mas esses relatos de abuso, de coisa, é aqui, dentro da casa, nos próximos vizinhos, nos parentes. Sim. Tá? Então, você tem que ficar ligada, você tem que prestar muita atenção. E se a criança vir falar algo que acredita, ela não está mentindo, ela não mente. Sim. Não mente sobre isso. Até a questão, assim, às vezes existe, por exemplo, diferente. Assim, uma coisa que eu gosto muito dos Estados Unidos... a gente morando aqui existem leis. Aqui a lei funciona. Aqui a lei funciona. Então, uma das coisas que eu gosto muito é a questão, assim, por exemplo, eles até têm uma restrição na questão do namoro. Sim. Se você tiver 16 anos de idade, você não pode namorar com uma pessoa de 19, 20, 21. É contra a lei. E você está infringindo a lei, você pode ir para a cadeia. Se os pais prestarem queixa, você pode ir para a cadeia. Sim. Então, assim, isso é importante. Então, assim, no Brasil, a lei já não funciona. Não. Entendeu? Então, assim, uma criança, uma adolescente de 16 anos, ela pode ter relação sexual, um namoro, com uma pessoa de 40 anos de idade. Sim. Entendeu? Então, assim, a importância de você estabelecer princípios e leis dentro da tua casa, sim, por mais que as leis do teu país não funcionam, né? E, assim, o cuidado que a gente precisa ter mais com os nossos filhos, aquilo que eles assistem, para não despertar algo antes do tempo. Antes do tempo. Né? Então, assim, por exemplo, às vezes os seus filhos são menores, têm 11 anos de idade, mas brincam com crianças de 15, 16. Aquela criança de 15, 16, ela já está exposta a coisas que os seus filhos não têm. Sim. Então, assim, pelo menos eu tenho os meus filhos, eu prefiro preservar mais as amizades
que os meus filhos têm, na idade que eles têm. Sim. Não tentando acelerar. Por exemplo, meu filho de 9 anos vai brincar com a criança de 14 anos. Não. Entendeu? Porque quando eu não estiver presente, eu não sei o que é aquela criança. E a palavra de Deus diz que os maus costumes corrompem os bons. Sim. Então você pode passar uma vida inteira ensinando princípios, basta um conselho ou uma palavra ruim ou algo, tipo assim, né, que seja exposto ruim para o mal, corromper tudo aquilo que você construiu. Você pode passar a vida inteira escutando coisas boas, mas uma notícia ruim, ela destrói tudo aquilo que você construiu. Então, assim, a destruição, ela é repentina. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes, esses tempos atrás, por exemplo, eu tento respeitar os limites dos meus filhos. Para cada idade, eu ensino algo novo. Mas, por exemplo, às vezes tem crianças que convivem muito com adulto, assistem muitas coisas que o adulto assiste. E aí eu fui abordar um assunto com a minha filha. A minha filha, não, a minha amiguinha já me contou. Porque a amiguinha, ela tem uma idade, mas ela convive mais com os adultos. Sim. Entendeu? E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso caminhar lado a lado mais a minha filha para ela aprender comigo. Isso. Entendeu? Para no momento certo, não, minha mãe já me ensinou. E é verdade. Então, assim, e é o tempo todo, por exemplo, assim, eu falo assim que não dá para você cuidar da vida dos outros. Não. Não sobra tempo. Você tem que cuidar da sua vida, dos seus filhos, da sua casa, da sua família, do seu verdade. propósito, dos seus sonhos. Porque quando você para cuidar da vida dos outros, você perde os seus. Não tem tempo para cuidar da sua, né? Então, assim, Adriana, você quer deixar mais alguma coisa? Assim, um ensinamento para as mulheres. Hoje você é mãe, seu filho é bem casado, graças a Deus. Deus te deu uma nora maravilhosa. Sim. É um menino de Deus, pregador da palavra. Verdade. Por mais dificuldade que você passou, tanto na sua infância, né? No seu primeiro casamento, como você lutou bastante, né? Para poder permanecer com o seu primeiro casamento. Mas Deus te honrou com o segundo. Graças a Deus te deu uma filha, que era impossível, né? Isso. Conta um pouquinho da história da Maria Sofia. A Sofia, na verdade, eu queria ter um filho, né? Eu falei assim, eu vou ter apenas um filho, porque pela correria, por tudo, eu falei assim, não, eu vou ser mãe de um menino, porque eu sempre falava que eu ia ser mãe de um menino primeiro, assim. Primeiro e único, porque eu pensava que ia ter só o Cezinha, né? E aí, passados os anos, o Cezinha, quando estava com 16 anos, né? Nasceu a Sofia. A Sofia nasceu em 2013. Em 2012, eu tive um problema de mioma no útero, né? E devido a vários problemas de anemia, tudo, o médico falou assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar o seu útero, porque a gente precisa controlar essa anemia sua, porque você perdendo sangue vai ficar pior, não está dando conta de manter você com a sua hemoglobina bem e o seu ferro também bem. Aí eu peguei e falei, nossa, ele falou, só que você não vai ter mais filho. Você vai ficar sem gerar, porque a gente vai tirar seu útero e tudo. Eu falei assim, não, tudo bem. Se eu preciso fazer, eu topei tudo. Na hora assinei tudo, sabe? Assinei os papéis. Entrei pro centro cirúrgico achando que eu ia tirar o meu útero naquele dia. Quando eu volto pro quarto, aí os povos antigos, eles têm uma mania de falar assim, que quando a mulher tirava o útero ficava doida, né? O povo antigo falava isso, né? Eu falava, nossa Deus, agora será que eu vou ficar doida mesmo? Aí eu cheguei no quarto e falei pro Paulinho. Não dá de você tá tirando o útero, né? O cérebro, né? Eles falavam isso. Fica doido. Aí eu falei assim, Paulino, nossa, e aí, como é que foi? Quando eu acordei da anestesia e tudo, eu, Paulino, falei assim, Paulino, e o que o médico falou? Tava muito feio, tava alguma coisa assim, tava... Ele falou assim, Adriana, eles não tiraram o seu útero. Eu falei, não tirou o meu útero. Eu fiz essa cirurgia todinha e eles não tiraram o meu útero. Ele falou, não, eles não tiraram o seu útero. Quando eles abriram o seu útero, porque na tomografia o meu útero estava 2 vezes maior, estava comprimindo meus órgãos, então precisava tirar.
né? Por causa que o mioma estava crescendo muito, então estava comprimindo os meus outros órgãos. Aí eu peguei e falei assim, não, Adriana, quando eles abriram você, o seu útero estava no tamanho normal. Uau. Normal. Não estava nada fora do lugar. Então, o que eles fizeram? Eles só tiraram os miomas, fecharam o seu útero normal, tá tudo ok. Eu falei, meu Deus do céu, na hora até achei ruim, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, alguma cirurgia dolorida dessa pra ficar com o meu útero. Tá. Quando foi 2013, eu engravidei da Maria Sofia. Uau. Eu engravidei da Maria Sofia. Eu falei, gente, eu não queria mais filho. Eu falei, Deus, eu não queria Ela mais filho. veio para florescer a tua Eu falei vida. assim, Deus, eu não queria mais filho. E, na verdade, eu queria sempre ter uma menina. Eu falava que eu queria ter só um filho, né? Mas, no fundo, eu queria ter uma menina. E aí eu falava assim, e na época eu fiquei muito triste, porque eu não queria, eu falava assim, nossa, Deus, eu não queria, o Senhor sabe que eu pedi pro Senhor, eu queria só um filho e tudo. Aí, quando eu tava com 12 semanas, eu fiz a ultrassom. Aí o médico falou pra você, é uma menina. Nossa, quando ele falou uma menina... Veio pra alegrar teu Meu coração. Deus, foi. Eu falei, nossa, eu fiquei tão assim, tão alegre, tão feliz, assim. Aí aquela tristeza já foi embora, eu já comecei, já me empolguei. Nossa, aí eu já amava a Sofia demais da conta daqui. A importância, né? Ela precisava vir Sim. pra trazer flores na tua Sim. vida. Aí, quando ela nasceu, aquela menina mais linda, daquele olho azul, E ela parece muito com você. Nossa, aí eu falei, meu Deus, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada no Cezinha, na Sofia. Nossa, eu amo meus filhos eu dou a vida por eles, assim. Então, assim, o que eu tenho que falar para Deus hoje, Larissa, é só gratidão. Nossa, gratidão, assim. Eu falo, se eu morrer hoje, assim, ó, nossa, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Deus fez na minha vida, assim, sabe? Pela minha trajetória até aqui. E hoje, para mim, estar aqui, sabe, eu me sinto privilegiada de estar aqui contando uma história de superação que foi difícil na época, foi muito dolorido, mas que hoje, graças a Deus, Deus me fez superar. Fez superar, assim. Então, assim, o que eu quero deixar para as mulheres é que elas, sabe, permaneça em Deus. Deus é o seu maior psicólogo. Procure ajuda, procure. Porque hoje tem bastante ajuda. Naquela Sim. minha época não tinha tanta ajuda assim. Sim. E as ajudas, quando tinha, você não tinha condições financeiras de pagar também. Sim. Né? Então, hoje não. Hoje tem muitas ONG, tem muitas os hospitais tem sempre o assistente social que está ali para te amparar, para te ajudar. Então, procure ajuda, sabe? Permaneça em Deus. Deus tem o poder de te curar. Deus traz a cura no seu coração para que você perdoa, entendeu? Então, tipo assim, eu falo sobre assim, as mães ficam, sabe, ligada nos seus filhos, sabe? Às vezes a gente fica assim, nossa, eu vou ficar aqui cuidando, nossa, eu tô sendo, tipo, possessiva. Não, você não tá sendo possessiva, você tá sendo cuidadosa. Cuidadosa, que antes que aconteça alguma coisa ruim, seja cuidadosa. É melhor você pecar por excesso, né, de cuidado, porque depois você ficar depois se lamentando. Então, tipo assim, hoje eu sempre que a Sofia chega da escola, eu pergunto para ela, sabe? Eu procuro ser muito amiga dela, para ela ter a liberdade e a confiança de chegar em mim e poder falar tudo que acontece com ela, Sim. sabe? Para ela não criar aquele bloqueio, tipo assim, não, eu posso contar para uma amiga minha, mas eu não tenho coragem de contar para minha mãe. Não, eu quero ser bastante amiga dela, eu quero ser, sabe? Eu quero que ela tenha essa confiança em mim e a gente tem uma relação, assim, de muita confiança. Ela conta tudo para mim mesmo, assim, e eu sempre acredito nela. Sempre acredito que ela fala para mim. Porque a mãe também, ela sabe quando o filho está mentindo, quando o filho não está mentindo. Entendeu? E eu creio que uma situação dessas, o filho não vai mentir. Quando ele chega a falar, você pode ter certeza que é verdade. Então, assim, o que eu quero é alertar as mães. Que fale, não tenha medo, não tenha vergonha. Porque quando você fala, que você coloca para fora, você tem acesso à ajuda, você tem acesso à cura, você tem acesso ao perdão. E isso é Deus que faz. Sim. Né? Amém. Amém. O nosso podcast está chegando ao fim. E eu queria colocar aqui que o Brasil ele tem cerca de 822 mil casos de abuso e estupro por ano. Quase 1 milhão de mulheres. Muitos. Juntamente, que eu creio, com homens também. De abuso sexual por ano. A gente precisa levantar um clamor. E orar pela vida dos nossos filhos, pela vida da nossa família, pela vida das mulheres. Sim. Não somente no Brasil, mas a gente sabe também que no Paquistão, na Índia,
países de terceiro mundo, o índice de abuso e estupro, a desvalorização da mulher é altíssima. Então, a gente sabe que existe uma perseguição. Porque a mulher é propósito do Senhor, né? A mulher, o Senhor fez... Deus fez a mulher para gerar, para multiplicar. Então, a gente precisa orar, levantar um clamor pela vida das mulheres. Sim. E, assim, a minha mensagem hoje é que você que está assistindo esse podcast, se alguma dessas coisas, algum desses fatos aconteceu com você, saiba que você é uma mulher forte. É forte. Não desista. Sonhe. Coloca a tua confiança em Deus. Sim, verdade. Guarda o teu coração em Deus. Se necessário, busque ajuda. Sim. Mas eu quero te dizer que o teu valor, ele não se perde por causa de uma pessoa. Nunca. O teu valor... Quem dá o teu valor é Deus. Sim. Você é a essência de Deus, linda, maravilhosa, escolhida, amada, independente do processo difícil que você está passando. O Senhor Jesus te ama. Amém? O nosso podcast está chegando ao fim. Muito obrigada, Adriana, por fazer parte do Dreamcast, Sonhos e Propósitos. Eu tenho certeza que a tua história vai alcançar vidas de muitas mulheres. Quando eu ouvi o teu testemunho, eu fiquei muito impactada. Por saber que você é essa mulher disposta, alegre, forte. Aquela mulher que edifica o lar, a casa. Uma mulher admirável. Como mãe, como sogra, como amiga, como esposa. Super delicada, né, Adri? Deus demais. Deus tá fazendo a Adri ficar bem delicada. Mas, assim, é gratidão, porque... Assim como você disse, nossa, passou tantas pessoas incríveis. Sim. Mas eu quero dizer, você é incrível. Obrigada, Larissa. Não é porque o mundo não conhece o teu nome que o céu não conhece o teu nome. Sim. Você é incrível. Não, e é verdade, Larissa, porque assim, cada pessoa que sentou aqui, cada um teve seu testemunho, Sim. Cada um teve sua experiência, né? E assim, então assim, eu me sinto bastante honrada mesmo de fazer parte desse Dreamcast. Tchau, nosso Dreamcast chega ao fim! Obrigada.